Além de global, o nível tá alto. Bacana demais. Sou embaixador do Bora Fazer desde o momento zero. Gosto muito dessa pegada de bora fazer, né? Bora fazer o bem, bora compartilhar, bora conectar, vamos fazer coisa legal, vamos fazer coisa junto. Eu acho sensacional quando a gente tem o poder de se conectar. Somos praticamente todos, alguns aqui se conhecem, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas a possibilidade que a gente tem aqui de estar aqui numa terça-feira, às 8 horas da noite ou às 8 horas da manhã, né, fora do nosso horário, o nosso horário de aprendizado, o nosso horário de compartilhamento é especial, porque a gente está se dedicando a se aprimorar de alguma forma. Eu não estou aqui de forma alguma para ensinar alguma coisa, eu estou aqui para compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizados, vivências, assim como eu estive e estarei sempre presente aprendendo com vocês. Exemplo muito claro aqui, tipo, muito simples, muito claro. Além do próprio Fernando, que eu aprendo diariamente com ele, de várias maneiras possíveis, vejo aqui, por exemplo, Camilo, eu já acompanhei algumas coisas. Alan Pimenta, eu vejo todos os posts que ele faz no LinkedIn e me inspiram, inclusive, todos os dias. Gostaria de conseguir manter um pouquinho da frequência dele, mas olha o quanto eu aprendo só de... Eu estou conectado com o Alan, talvez a gente nunca tenha se esbarrado assim, no 1 a 1, mas eu aprendo com o Alan todos os dias só de ver o post que ele faz, né? Então, essa energia que a gente tem, essa força que a gente tem aqui como rede, como uma rede conectada, a fim de fazer acontecer, a fim de transformar, a fim de dar o melhor, eu acho sensacional isso aqui. Eu faço questão absurda. Eu recebi esse convite do Fernando para estar aqui nessa noite como um presente de estar aqui com vocês, poder falar um pouco em algumas coisas que façam sentido, né? Como eu disse, não trago verdades, não trago ensinamentos. O que eu trago aqui é um compartilhamento de algumas visões, alguns aprendizados, algumas vivências, algumas experiências, algumas observações que me chamaram a atenção. Algumas são óbvias, outras, de tão óbvias, ficam, às vezes, passam batido, né? Então, eu fiz questão de preparar um tema, um conteúdo que a gente pudesse conversar um pouco a respeito. Léo, oi. Você me lembrou agora da frase do nosso querido pai da inovação, Joseph Schumpeter, não existe nada tão perigoso quanto o óbvio. Exato. Aquilo que está na ponta do nariz é o que a gente menos vê, porque a gente está olhando lá na frente. Então, às vezes, parar um pouquinho para respirar, prestar atenção na nossa respiração, prestar atenção na nossa ansiedade, prestar atenção naquele óbvio que está logo aqui à nossa frente. Às vezes, esse momento aqui é o que vai... talvez o que eu fale aqui para vocês não seja nem o que eu fale que vai chamar a atenção, mas talvez alguma coisa que você vai lembrar. Putz, é verdade, conecta com alguma coisa que você viveu hoje, ontem, semana passada, né? E você fala, putz, posso fazer diferente. E se esse é o meu objetivo, que consiga fazer com que vocês conectem algum ponto que ficou solto ali atrás, para ajudá-los de alguma forma, a fazer diferente, melhorar, fazer diferente, o que seja, né? Vamos lá, se quiser sobre uma apresentação, fica à vontade. Eu só quero lembrar todo mundo, quem puder tirar uma foto aí da tela de vocês e postar no grupo de vocês que vocês estão, assim a galera vê que a gente já começou o Talks de hoje, e depois vocês postem também na mídia social de vocês, me marquem o clube, só marquem o Leozinho aí. Léo, só passa para a galera aqui o seu Insta, para o pessoal poder te marcar também dele.
Se quiser, coloca aqui no grupo, ó. Põe todo mundo também a cidade que está falando aqui, assim eu dou uma chamada oral aqui, vamos mostrar como a gente está dando a volta ao mundo e educando o Brasil de norte, sul, leste a oeste. Vocês estão, só para confirmar, vocês estão vendo a minha tela, né? Então sim, ó. Ok. Eu coloquei aqui algumas redes minhas. Bom, eu sou embaixador, né, do Bora Fazer, muito orgulho em ser embaixador de um projeto tão da hora quanto esse. No meu LinkedIn, ele está disponível para todo mundo aqui. No meu LinkedIn, meu job principal, meu dia a dia aqui, eu sou líder de um programa de inovação aqui dentro da Oracle, onde a Oracle, eu não sei se todos conhecem, é uma empresa de tecnologia multinacional, já muito bem sedimentada no universo de tecnologia. A gente fornece tecnologia para grandes empresas, cloud computing, inteligência artificial. Somos um provedor de tecnologia há muitos anos. Talvez alguns conheçam o universo já tenham ouvido falar sobre bancos de dados, a empresa que criou o banco de dados Oracle, né? Enfim, eu trabalho aqui já faz um pouco mais de 10 anos, tenho um pouco mais de 20 anos, uns 23 anos de carreira, esse tempo todo em multinacionais de tecnologia, lidando com empresas, lidando no segmento B2B, lidando com empresas, né, vendendo tecnologia para empresas, vendendo e entregando tecnologia para empresas, me deu a oportunidade de participar de muitos projetos em muitos países. O que eu me sinto muito honrado e muito feliz por ter tanto conhecido muita gente, quanto por ter participado de muita história bacana, de projetos bacanas. Por exemplo, talvez muitos de vocês já tenham ligado em alguma operadora de telefone do estado de São Paulo e feito alguma reclamação. Eu tenho o dedinho ali no sistema que foi usado para atender vocês. Enfim, tem uma série de projetos bacanas assim que se conectam com o nosso dia a dia, como cidadãos, como usuários de algum serviço empresarial, que eu acho muito bacana de ter participado. Eu deixo aqui meu Instagram também. O meu Instagram, o @LeonardoVeri, é um Instagram novo que eu estou voltado para criar um novo momento ali de carreira, voltado a mentorias profissionais, mentorias mentorias de carreira, mentorias para quem quer alavancar a carreira. Acho que a minha experiência, a experiência que eu tenho, ela não por ser eu, mas acho que ela merece ser compartilhada, porque muitas pessoas que eu converso, principalmente jovens em começo de carreira e mesmo quem está em transição de carreira, gostam da jornada que eu tive a oportunidade de traçar. E aí eu estou voltando um pouco mais o meu lado para esse mundo de mentoria. Meu Instagram, já conhecido e batizado ali como embaixador, inclusive embaixador do Bora Fazer, é o @LeoVeri. Eu não coloquei aqui, mas se você colocar LeoVeri, você vai me encontrar em qualquer lugar, e por aí vai. O Fernando comentou no começo aí, me apresentando sobre lutar jiu-jitsu. É uma arte que eu adoro, eu pratico há pouco mais de quase 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, e é uma arte que eu me conectei demais. Eu já fiz judô há muito tempo na minha vida, principalmente na infância e juventude, mas o jiu-jitsu é uma arte que é uma das poucas, talvez a única, que arte marcial, luta, que acima de 40 anos é tranquilaço para fazer. As demais exigem um pouco mais de... Enfim, toda luta tem o seu impacto, né? E o jiu-jitsu é a única luta que você consegue fazer tranquilamente depois dos 40 anos. E o universo do jiu-jitsu, a filosofia do jiu-jitsu, ela conecta demais com o mundo dos negócios. É uma filosofia de vida muito legal. Eu recomendo demais para quem quiser fazer alguma coisa diferente. Não sei se alguém aqui treina ou luta jiu-jitsu, mas eu recomendo demais.
Eu tive a oportunidade, eu gostei tanto do negócio que ano passado eu fui campeão mundial desse barato. E aí, eu fiquei bem feliz de ter alcançado um título de campeonato mundial depois dos 40 em alguma coisa na vida, né? Eu falei, porra, que sensacional. Mas é isso. Me apresentei um pouco falei um pouco de mim, falei um pouco da minha jornada. Sempre que quiserem perguntar, podem me interromper para perguntar. E o assunto que eu trago para trocar ideia com vocês, ele está muito mais pautado em aprendizados que eu tive nessas 2 décadas, trabalhando no mundo corporativo, as mesmas 2 décadas vendendo e entregando para o universo B2B. São observações, não tem embasamento científico, não tem dados, não trago verdades, eu trago autoconhecimento, trago descobertas, impressões para serem debatidas. Se alguém tiver alguma coisa que queira adicionar ou que tenha vivido diferente, por favor, seria legal demais ouvir, tá bom? Um dos pontos óbvios da vida é a certeza, no mundo profissional, tá? Não estou falando de mundo profissional, que todos nós somos vendedores. Ou nós vendemos nosso tempo, ou nós vendemos nossos produtos, ou nós vendemos nosso serviço. Nós, o tempo todo, estamos vendendo. E nós temos, todos nós, temos, seja você um autônomo, seja você participante, dono ou funcionário de uma empresa pequena, média, grande, gigante, não interessa, temos clientes internos e temos clientes externos. Os nossos clientes internos, basicamente, são as pessoas para quem a gente precisa se relacionar dentro da empresa, ou prestar algum serviço dentro da empresa, ou somos parte de um processo, ou precisamos ter essa noção, principalmente quando estamos pensando no aspecto da nossa carreira. Gerenciar a nossa carreira exige com que gerenciar a nossa carreira intencionalmente exige que nós entendamos as pessoas como clientes internos, porque a todo momento estaremos vendendo e entregando os nossos serviços. E nossos clientes externos são aqueles aos quais a gente troca produto, serviço ou hora por dinheiro. Logo, são as pessoas com quem a gente faz negócios. Tendo essa obviedade de que somos todos vendedores e que temos clientes internos e externos, alguns aspectos me vêm à mente nessa discussão. O primeiro é de que precisamos aprender a vender. Se temos clientes, precisamos aprender a vender. Vender é muito diferente de tirar pedido. Vender é totalmente diferente de empurrar um produto que o cliente não queira. Vender é completamente diferente de sorte. Então, aprender a vender, a ter a consistência, a ter a disciplina, a ter a curiosidade, a se interessar e não ser só interesseiro, ela vem de dentro. A gente consegue treinar esse tipo de coisa. Muito se engana também aquelas pessoas que acreditam que vendedor nasce vendedor, que são aquelas pessoas boas de lábia, que são aquelas pessoas comunicativas, que são aquelas pessoas que têm resposta para tudo na ponta da língua, né? Vendas não é isso. É também, mas não é isso. Todos nós somos e precisamos ser vendedores. Estamos vendendo a todo tempo. E se somos vendedores a todo tempo, uma coisa muito importante para a gente trabalhar é a nossa autoridade, a nossa confiabilidade, a nossa consistência na entrega.
A autoridade, eu tenho percebido que ela é uma coisa, assim, é uma palavra, assim, não sei o quanto ela soa para vocês, mas criar autoridade, eu principalmente eu quero fugir daquelas coisas de redes sociais que muito se fala em criar autoridade, mas é importante, de fato, também aquela coisa de criar conteúdo e tal, gera autoridade, mas autoridade, você percebe que você tem, ou que você criou, enfim, que as pessoas te enxergam como com alguma autoridade no momento em que o seu nome chega antes de você, em uma roda de conversa, em uma reunião, em uma palestra, em um encontro de corredor, quando o seu nome chega, quando você é reconhecido ou reconhecida pelo assunto que você fala, antes de você ter tido contato, significa que você está indo bem com a questão da autoridade. Está fazendo. Autoridade é uma coisa que exige consistência, exige com que você seja consistente e resiliente naquilo que você está pregando, né? Naquilo que você está vendendo, na sua essência, no seu... Qual é o seu entregável? Se as pessoas enxergam isso em você, você está sendo consistente. E um dos principais pontos é gerar confiabilidade. A geração de confiabilidade, ou seja, as pessoas confiam naquilo que você fala, porque você tem consistência com aquele tipo de resultado. As pessoas confiam na sua autoridade porque você é consistente com aquilo que com que elas ouvem de você antes de você chegar, e é a mesma coisa com que você fala e é a mesma coisa que você faz. Então, gerar essa confiabilidade, dar essa tranquilidade para os nossos clientes internos e externos, faz toda a diferença. E nós conseguimos ser intencionais nisso. Na verdade, não só conseguimos, como precisamos. Precisamos ser intencionais nessa construção da autoridade, precisamos ser intencionais em gerar confiança. Porque isso não pode ser ao Deus dará, não pode ser uma coisa solta, não pode ser uma coisa da sorte, né? Não pode ser, temos que planejar esse tipo de coisa, temos que planejar e executar esse tipo de comportamento, esse tipo de visibilidade. E quando somos intencionais em criar autoridade, intencionais em gerar confiabilidade, nada mais do que estamos fazendo do que branding. Branding corporativo para os nossos produtos e serviços, para a marca da nossa empresa ser conhecida, e branding pessoal, a gestão intencional de nós mesmos como uma marca. Então, gestão intencional significa que eu tenha uma estratégia, eu tenha um plano estratégico para mim, né? Eu tenho um plano estratégico para mim, como marca. Eu tenho um plano estratégico para criar minha autoridade, eu tenho um plano estratégico para gerar confiança dos meus clientes. Esse plano estratégico não pode ficar só no papel ou na cabeça, ele tem que ter metas, tem que ter objetivos muito bem claros, tem que ter ações. E aí, se você vai aplicar o método SMART, se você vai aplicar o método GROW, se você vai aplicar OKRs, se você vai usar KPIs, não interessa a métrica, não interessa o método que você vai usar para acompanhar, desde que exista ação prática na intenção de te gerar autoridade, consistência e confiança. Certo? Estou vendo que o Paulino está com a mão levantada. Não sei se, Paulino, você quer falar, comentar alguma coisa? Tinha levantado antes. Você está ainda aí, Paulino? Se quiser, pode falar. Acho que... Fala, Daniel. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo bem. Daniel Souza que está falando. Primeiro, assim, ó, só tenho que te agradecer por essa reflexão, por essa provocação, né?
em torno do processo de vendas, né, da autenticidade do processo de vendas. E você estava falando, eu estava vendo um filme na minha cabeça, porque assim, a gente hoje em dia, né, nos tempos atuais, a gente vê surgir todos os dias gurus de vendas, gurus disso, gurus daquilo, gente que tem fórmulas mágicas para isso, fórmulas mágicas para aquilo, mas tem uma questão que talvez, às vezes, pela ansiedade e pela necessidade da gente se alimentar de bons storytellings, a gente, às vezes, esquece de olhar, que é o tal do antigo e sempre atual walk the talk, né? E eu imagino, eu passei muitos anos em corporações e tal, e eu imagino que isso ainda seja muito forte. Quando a gente vê o histórico dessas pessoas, né, que falam, que trazem fórmulas mágicas de como vender, mas que você percebe que não carece de uma espontaneidade que só o joelho ralado e o cotovelo traz, né? A gente percebe que quando você vai olhar o histórico da pessoa, o cara não tem um case de sucesso em vendas, ele não tem um histórico passado em vendas relatado, né? Não tem uma posição que ele tenha ocupado que tenha desafiado ele em vendas. Então, isso que você falou é fantástico, porque nos deixa cada vez mais alertas para a gente olhar com um faro fino, olhar com um olhar muito especial a todas essas informações que chegam para a gente, a todas essas fórmulas prontas que chegam para a gente, e olhar de onde veio isso, de onde veio essa experiência, o quanto essa experiência vale, se a pessoa realmente sabe o que está dizendo, né? Se ela trilhou um caminho, inclusive de fracasso às vezes, Sim. que ela possa contar com autenticidade e que dê para confiar nesse branding, né? Para que realmente essa informação seja válida e seja construtiva de alguma forma. Esse lance da quantas falhas, né? Quantas derrotas já existiram, é uma lição que eu aprendo todo dia no treino de jiu-jitsu que eu faço diário. Quantas derrotas eu já tive para uma vitória? Assim, é absurdo a quantidade de derrotas diárias para eu conseguir ter uma vitória. Ou seja, essa resiliência, só quem tem track record, só quem tem tempo, só quem, como você falou, joelho ralado, cotovelo ralado, é que consegue falar sobre isso, consegue ter a experiência real, né? Precisa ralar para ter esse tipo de experiência real. Não adianta ouvir alguém falar e falar que é isso. Não, tem que passar os perrengues também, né? Bom, e aí, continuando nessas reflexões, quando a gente desenvolve tudo, quando a gente passa por essas caixinhas aqui, que eu coloquei em caixinhas, né? Mas quando a gente desenvolve essa experiência toda, quando a gente é intencional, né, no desenvolvimento dessas experiências, o que acontece em muitos casos, a maioria, é que a gente se torna referência em alguma coisa. Quando a gente é intencional naquilo, a gente se torna uma referência naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está vendendo, naquilo que a gente está fazendo. E aí esse é o ponto, até do que o Daniel estava comentando, que existem alguns, nas minhas observações, as pessoas que a gente tem como, as pessoas que eu tenho como referência, Fernando Seabra, que indiscutivelmente para mim é uma referência, eu observo padrões em algumas dessas pessoas. Por quê? Por que eu faço questão de observar padrões? Porque, por mais que o Fernando seja uma referência para mim, eu nunca vou ser igual ao Fernando. Por mais que a Camila seja uma referência, eu nunca vou ser igual a Camila. Por mais que o Alan seja uma referência, eu nunca vou ser igual ao Alan. Isso faz com que eu não seja igual a ninguém e ninguém vai ser igual a mim. Logo, se eu quero desenvolver competências similares ao que me transparece, ao que eu enxergo na Camila, no Alan, no Fernando, no Daniel como referência, eu preciso encontrar quais são os padrões
que existem nessas pessoas que fazem dela referências. Né? Comentei agora há pouco, a quantidade de posts bons que o Alan faz é um padrão de consistência que, se eu quero desenvolver a minha marca pessoal através das redes sociais, é um padrão que eu tenho que adotar. É um padrão que eu tenho que adotar. O que acontece quando eu vejo o Alan publicando muito? Toda vez que eu vejo o Alan curtindo alguma coisa de alguém, o Alan é uma referência para mim. Se eu vejo o Alan curtindo um post de alguém, ou se eu vejo o Fernando curtindo o post de alguém, vai me chamar a atenção muito mais do que qualquer pessoa que curte um post de alguém. Ou seja, é um conteúdo que, se eles gostam, eu preciso olhar. No mínimo, eu preciso olhar. Então, esses padrões, eu comecei a traçar quais são padrões que me fazem sentido, né? Mão levantada. Vamos lá. Manda ver, Odilon. Só aproveitando nessa questão da referência, Léo, tô aqui fascinado pela aula. Lembrar o pessoal de ativar o sininho, que isso ajuda muito, né? A você aparecer ali quando ativar o sininho das referências ali do teu perfil, do perfil do Fernando, do Alan, de todas as pessoas que considera, né? Isso ajuda muito. 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 E isso, olha a importância da gente estar aqui conectado. Estamos aqui em 37 pessoas, né? Se a gente está aqui compartilhando, né, compartilhando o nosso tempo, estamos todos aqui compartilhando o nosso tempo. Vamos ativar o sininho, vamos curtir, vamos ativar o sininho, vamos provocar essa cadeia do bem a nosso favor, né? Isso faz bem pro coletivo. Vamos fazer um esforço-tarefa, só todo mundo põe no chat aqui, o seu endereço é no LinkedIn, assim, que vocês podem seguir todo mundo depois. Porque não tem ninguém aqui que não seja fera, que só todo mundo vale a pena ser seguido e compartilhado. Então todo mundo põe aqui no chat, e depois vocês entram aqui e vão seguindo só todo mundo conforme a gente vai seguindo, tá bom? Top. Isso aí. Pode seguir. Obrigado, Fernando. E aí alguns padrões aí que eu fui identificando, talvez não estejam todos aqui, mas eu quis trazer alguns padrões que eu identifiquei em função de desenvolvimento de marca pessoal. No desenvolvimento de marca pessoal, a conquista da credibilidade, ela é crucial. Ela leva tempo, ela exige consistência, ela dá trabalho. A perda da credibilidade é rápida, é um estalo. Deu merda no meu cliente, não importa, o importante é que você esteja junto. Não importa que deu merda, vai dar merda sempre. Sempre dá merda. Uma hora ou outra vai dar merda. Esteja junto. Isso é o que garante a credibilidade e longevidade desse relacionamento. Puta, não vou te atender porque não são 9 horas da manhã ainda. Esquece. A não ser que, enfim, tem casos e casos, né? Mas se estamos falando aqui de tickets de alto valor, se estão... Cara, é um detalhezinho para eu perder a credibilidade. Se eu estou pagando, principalmente se eu estou pagando algum serviço, produto caro, num relacionamento estreito, não naquelas compras, eu comprei uma televisão muito cara, putz, eu sei que eu vou entrar na fila, né? Mas eu estou comprando aqui, vamos supor, uma mentoria, né? Estou comprando sei lá, alguma coisa cara. Uma viagem cara. Vamos supor, uma viagem cara. Comprei uma viagem muito cara com o operador de alguma dessas agências. Cara, precisa dar atenção absurda, né? Enfim, conquista da credibilidade é importante, é um padrão super importante. Precisamos desenvolver isso,
precisamos, não é desenvolver uma vez, isso é igual escovar o dente, é todo dia. Pessoas compram de quem tem energia positiva, de quem tem alto astral. Como é que você desenvolve alto astral? Como é que você desenvolve alegria? Como é que você desenvolve entusiasmo? Faça mindfulness, faça yoga, vai correr, vai lutar jiu-jitsu, vai caminhar, vai fazer musculação, né? Isso gera entusiasmo, isso te dá energia, né? Isso te dá alto astral. Você começar uma reunião às 9 horas da manhã de um dia chuvoso, empolgado, é completamente diferente de você olhar para a janela e falar: puta, que dia chato, que trânsito, que chuva, vai alagar, né? Muito melhor acordar, ter uma reunião às 9 horas da manhã com alguém que, e aí, beleza, vamos, né? Energia completamente diferente. Léo, só vou dar um testemunho meu aqui, né? A gente sabe que nem sempre a gente está animado para fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? E faz parte da minha filosofia de vida hoje o seguinte: se eu, no meu caso, eu prefiro um sorriso fingido do que sorriso nenhum. Porque quem sabe um sorriso apareça depois. Tá? Eu sou assim hoje em dia. Mas mais vale um sorriso banguelo que um sorriso amarelo. É isso aí, porque pode aparecer, sabe? Outra coisa que eu vejo ser um padrão bacana são pessoas que têm opinião e expressam essa opinião de uma forma educada, de uma forma polida, de uma forma estruturada. Não estou falando daquelas pessoas que expressam a sua mágoa política, a sua mágoa, enfim, os seus preconceitos. Estou falando daquelas pessoas que leem, que conversam, que estudam, que criam opinião a respeito de algumas coisas importantes e expressam essa opinião. Não gosto e aí é muito pessoal, mas não gosto de praticamente ficar falando sozinho numa conversa onde eu estou esperando opiniões diversas. Construção de consenso, construção de, enfim, racional mútuo, né? Porra, um saco você não ter com quem não tem uma troca de opiniões a respeito de um tema legal que você está numa roda de conversa de um assunto específico, né? O outro ponto super importante é construção e manutenção dos relacionamentos, o famoso networking, mas ele de forma intencional, estratégico, tático, operacional. Essa construção, assim como a credibilidade, ela é uma construção que exige você se doar muito, exige você cultivar demais. É a lei da natureza, é o plantio. O plantio precisa acontecer todo dia. A colheita depende do plantio, da natureza, da vontade de Deus, da vontade de qualquer divindade que você acredite. A colheita depende de vários fatores. O plantio depende de você. Então, o plantio precisa acontecer para que você construa boas redes de relacionamento. E essas redes de relacionamento, elas são baseadas em confiança, elas são baseadas em pessoas interessadas e não em pessoas interesseiras. Então, seja você uma pessoa interessada, cultive a sua rede de relacionamento de forma intencional, seja interessado pelos problemas e pela evolução dos seus colegas, da sua rede. Não vou nem chamar de colegas nem amigos, mas da sua rede. Esteja com escutativa, né? Se você se propôs a estar numa rede, e se você quer desenvolvê-la de forma intencional, pratique a escutativa, né? E outro detalhe extremamente importante, aprenda a contar histórias.
aprende a tocar a emoção das pessoas quando você está falando alguma coisa, contando alguma coisa, as pessoas se conectam com histórias, com sentimentos. Elas vão lembrar de você pelo sentimento que você causou a elas e não pelo produto que você vendeu, pelo serviço que você ofertou. Elas vão conectar com vocês pelo sentimento que você gerou a elas. Então, aprenda a contar histórias de forma intencional, a criar esses sentimentos de forma intencional. E aí outros critérios ali, outros padrões que eu andei observando, né? Tanto nas minhas negociações, quanto assim, eu vejo acontecendo, até eu como cliente, né? Tanto pessoal quanto cliente corporativo, né? Se eu contrato uma agência de eventos, se eu contrato um serviço de catering, se eu contrato uma agência turística, enfim, em vários momentos eu observo essas peculiaridades, esses padrões de sucesso, que eu chamo de padrões de sucesso, na hora de vender para empresas. Então, uma coisa que eu acho muito importante na hora de vender para uma empresa, que você vai vender para uma pessoa. E essa pessoa, talvez ela não... A maior probabilidade é que ela não tenha ideia de como comprar. Se existem inúmeros processos de compra, se existe, enfim, se existe um monte de burocracia, é muito provável que você que vende para a empresa esteja lidando com uma pessoa que não sabe como comprar. A não ser que você esteja falando com o departamento de compras, o que não é sempre a ocasião, quando você está vendendo para o usuário, né, para a pessoa que vai usar o seu produto ou serviço, é muito importante que você ensine. Primeiro você vai penar, é o ovo e a galinha, quem veio primeiro. Você vai precisar aprender o processo daquela empresa para ajudar o seu cliente a comprar de você. Você precisa ajudar o seu cliente a comprar de você. Porque isso gera confiança, isso gera autoridade, isso é resolver o problema do seu cliente. Né? Eu tenho uma dor que eu posso resolver com a empresa A, B ou C. Se o vendedor da empresa B me ajuda a abrir o meu sistema de compras, porque ele já sabe como emitir uma PO, uma Purchase Order, e ele me ajuda a navegar nisso, ele sabe para quem que eu tenho que mandar e-mail, é óbvio que eu vou seguir com ele. Credibilidade de longo prazo. É muito normal que essa mesma pessoa da empresa B que eu comentei, esteja interessada em acompanhar a evolução do uso daquele produto ou serviço, né? E não que chegue só lá na época de renovação ou de uma nova venda e dê as caras de novo. Então, a pessoa que é interessada em saber se está indo bem, se está precisando de uma ajuda, aquela coisa de estar junto, acompanhando, né? Isso gera credibilidade de longo prazo. De novo, falo do networking, criar a rede de relacionamentos, mas nesse caso, a rede de relacionamentos, para que você consiga, por exemplo, através da confiança estabelecida com uma pessoa, você consiga abrir mais um canal de vendas, uma nova área, uma nova pessoa, né? Como que eu crio essa rede de relacionamentos para que eu seja indicado dentro daquela empresa para outras pessoas? Vamos supor que você esteja... Eu trabalho numa grande empresa, muita gente se conhece, muita gente não se conhece. Imagina para um fornecedor pequeno que faz uma venda aqui, vamos supor, de venda pequena ali de, sei lá, de 50 mil reais. Imagine se esse fornecedor, que é uma empresa pequena, descobre um novo canal de fazer 50 reais por mês, 50 mil reais por mês. Só porque ele criou uma rede de relacionamentos a favor, intencional, que vamos supor que ele tenha vendido para o Léo. O Léo indicou ele para o... O Léo trabalha no departamento A, o Léo indicou a empresa para o Fernando, que é do departamento B. E aí o fornecedor, o que aconteceu?
gerou mais uma venda de 50 mil reais por mês. Esse criar a rede de relacionamentos nos dois sentidos, para minha carreira, para os meus negócios. E conhecer o processo, isso eu acabei de falando, mas conhecer o processo e a cadeia de compras inteiro. Seja você um fornecedor complexo, um cliente complexo, seja você um fornecedor para uma empresa de cadeia complexa ou não. Conhecer as pessoas envolvidas num ciclo de compras, conhecer os processos da empresa para que uma compra aconteça, conhecer as ferramentas que aquela pessoa precisa utilizar, é muito importante. De novo, para você conseguir ensinar o seu cliente a comprar de você. Eu vi que tinha uma mão levantada aí. Eu tinha a Silvia e depois eu quero fazer um comentário também. Fala, Silvinha. Léo, minha impressão daqui, tá? Só me esclarece, por favor. Desde o começo, você vem construindo a fala da importância da construção do eu, então, em pensar, sentir e agir da mesma forma que vai construindo autoridade. Você traz lá. E quando você traz o padrão, você fala, qual é o padrão? Então, como é que eu faço modelagem? Você trouxe aqui a modelagem de uma forma bastante clara e colocada, que veja o padrão do outro, traz para você com a sua autenticidade. Quando você traz para cá, você fala, aquilo que você explicou lá atrás, somado aqui na frente, vira uma consequência, né? Então, quando eu coloco isso para entender o meu cliente e eu mantenho aquele padrão que você trouxe agora aqui atrás, a gente consegue, então, fazer com que o nosso cliente fique apaixonado, né? Acabe vendendo a gente. A gente faz um bom trabalho. Esse é o sonho. Resultado... Esse é o sonho. Eu falei lá atrás, vendedor não é tirador de pedido. O melhor vendedor dos nossos produtos e serviços é o nosso cliente. Quando o nosso cliente vende o nosso produto e serviço, nossa, é glória. É glória. Estamos trabalhando para, de fato, gerar valor para aquela pessoa, para aquela empresa. E aí, quando eu falo, putz, quais são os padrões que eu encontrei nas empresas que fazem com que eu venda eles, são esses. São as pessoas que me ensinam, são os fornecedores que me ensinam a como comprar deles, são os fornecedores que estão comigo quando eu tenho dinheiro, quando eu não tenho dinheiro, quando eu tenho prazo, quando eu não tenho prazo. São os fornecedores que estão interessados em ajudar outras pessoas, amigos meus. Eu quero indicar gente que eu confio. Eu não quero indicar qualquer pessoa. Então, se a pessoa intencionalmente desenvolve um relacionamento comigo a ponto de eu querer indicá-lo para resolver o problema de outra área, esse é o padrão que eu encontro em fornecedor meu que está comigo há muito tempo. É engraçado porque é um exemplo assim super simples, tá? Eu tenho aqui é um prédio grande, tal, não sei o quê, e lá no subsolo eu tenho não que eu tenho, né? Existe um estoquezinho de materiais diversos de marketing, materiais de eventos, etc. e tal. E assim, muito sem querer, eu recebi uma indicação de uma empresa e eu acabei contratando o serviço deles algumas vezes, e de repente eu me deparo, né? Eu recebo os produtos em uma caixa deles, e aí quando eu recebi uma dessas caixas e fui guardar, eu reparei naquele estoque, que é relativamente grande, a quantidade de caixas daquela empresa, de todas as outras áreas que têm o mesmo espaço que eu. Eu falei, caraca, gente, o cara é desse tamanho, vendendo para todo mundo dessa empresa, cara. O cara é desse tamanho. Eu fui lá, eu fui na empresa dele. É uma casinha pequena. Eu fui lá pegar uma caixa, porque eu tinha pressa. Eu falei, cara, não me importo o que precisar, mas eu vou até aí, eu pego, né? Fui lá, peguei a caixa, observei o logo dele, interessante o logo dele, tá? Me chamou a atenção. E aí, quando eu fui guardar essa caixa, eu reparo que o estoque inteiro tá de caixa do cara. Eu falei, é isso, é isso.
Léo, o que eu falo aqui é o seguinte, né? Por trás de um CNPJ só sempre tem um PF, não importa o tamanho do CNPJ. E essas empresas pequenas, o jeito que elas têm de realmente de ganhar espaço nas grandes organizações através dos relacionamentos. E cada vez mais isso faz a diferença. Eu vou dar o meu testemunho que eu vivo no dia a dia de fazer a gestão da nação Bora Fazer, porque, para quem não sabe, hoje o clube tem mais de 4.000 pessoas só cadastradas, e grande parte das pessoas usam os nossos grupos de WhatsApp simplesmente só como uma plataforma gratuita de fazer marketing. E eu estou sempre falando para as pessoas que não é isso. Nós somos uma comunidade que desenvolve relacionamento de network sustentável e compartilhamento de conhecimento, como a nossa noite aqui de hoje. E eu já vi o seguinte, isso a gente não ensina, as pessoas têm dentro delas. Né? As pessoas que mais eu tenho que ficar em cima ali são aquelas... Tá, mas o que você considera como network sustentável? Isso, eu considero não ficar fazendo anúncio e imagem gratuita. Advertising é pago. Advertising você faz na plataforma do Google, na plataforma da Meta, e não na, não na rede. Né? Só mais engraçado, porque é o tipo de coisa que é a mesma coisa assim, uma mulher só meio grávida, só não existe. Ou a pessoa entende, ou ela não entende. Bom, e como a gente está numa rede de inovação, né? A gente está no universo de inovação. Eu não sei se alguém aqui é um profissional ou uma profissional de inovação, apesar que eu acredite que todos nós, assim como somos todos vendedores, em era de inteligência artificial, precisamos ser todos inovadores. E inovação, para mim, é desde as inovações meteóricas, quanto principalmente no universo dos meros mortais, a inovação, para mim, é fazer o básico bem feito. E fazer o básico bem feito nem sempre é tão fácil assim. Mas, enfim, profissionais de inovação precisam se desenvolver como referência em inovação. É muito comum a gente encontrar por aí profissionais de inovação serem ótimos marqueteiros. Nada contra os marqueteiros, eu adoro, eu inclusive sou um, mas não é só a casca, a inovação está muito nos bastidores. Uma coisa que eu aprendi demais, até desenvolveu, como consequência, me desenvolveu como profissional referência em inovação, a expansão do nosso repertório pessoal. Não é uma expansão, que eu estou falando, repertório, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente usa nos nossos trabalhos, né, nos nossos dia a dia corporativos, a expansão, por exemplo, de comer comidas diferentes, fazer esportes diferentes, viajar para lugares diferentes, se relacionar com pessoas diferentes, entrar em contato com realidades completamente diferentes, ou mesmo como ouvi uma vez do Murilo Gun, que muitos devem conhecer, ler contigo. Em sã consciência, eu não leria contigo, mas ao ler contigo, você extrai muito repertório completamente diferente do seu normal. Então, essa expansão do repertório, ela é crucial para a criatividade e ela é crucial para a inovação. E aí eu uso até um termo eu citei Murilo Gun aqui do nada e lembrei de uma outra frase que ele fala, que ele falou muito já. A diferença entre criatividade e inovação, e eu acredito nela, é que inovação é a criatividade com nota fiscal emitida. Então, aprender a vender a inovação é muito importante. De novo, somos todos inovadores e somos todos vendedores. Aprender a vender inovação não é sobre os benefícios do produto que a gente criou, não é sobre os benefícios não é sobre a nossa glória em ter atingido um produto super inovador, em ter nos tornado uma startup de sucesso,
em ter nos tornado um unicórnio ou isso ou aquilo. É resolver a dor do cliente. É resolver o problema que ele tem a resolver. Então, aprender a vender essa tal da inovação, ela é mais importante até do que a inovação em si. Léo, você queria fazer um comentário aí sobre o exemplo que você deu do Murilo Gun, que eu achei brilhante, e para que a gente esteja sempre no momento de atenção, lembrando que a aquisição de conhecimento não deve nos distanciar da realidade das coisas, e a gente vive numa sociedade que isso acaba acontecendo, né? A pessoa vai se intelectualizando e se distanciando dos meros mortais, que não tiveram os seus mestrados, os seus doutorados, os seus títulos, os seus prêmios, mas a vida acontece na rua, a vida acontece no ponto de ônibus, a vida acontece em quem está vivendo o problema que alguém pode solucionar, né? Eu queria chamar aqui o nosso querido embaixador Japão, Marcos Morishiki. A gente está falando muito de relacionamento, né, Marcos? E a sociedade japonesa vive isso de uma forma, principalmente com um respeito diferente com a senioridade, as pessoas que têm mais experiência. O que você vê aí no Japão que a gente pode aprender e trazer aqui para o Brasil? Aqui no Japão é muito forte essa questão cultural de respeito mútuo, né? Ele já veio desde vamos dizer assim, eu não vou dizer assim uma religião, né? Mas uma filosofia, né? Até mesmo quando você conversa com uma pessoa mais velha ou de um cargo maior, o próprio vocabulário japonês é como se você tivesse que na humildade, se rebaixar e enaltecer a pessoa com quem você está falando, né? Então, isso é bastante interessante. E no meio corporativo, é a mesma coisa. Aqui no Japão, o CEO, ele, em japonês é shacho, é como se fosse o presidente da empresa, né? E o san, Morishige-san, o san é como se fosse Vossa Excelência, o senhor, né? Ele tem essa demonstração, Morishige-san. Então, quando eu vou falar com o cliente, o meu shacho, o meu CEO da minha empresa, né, eu não posso usar o san, porque senão é como se eu estivesse pegando o meu CEO e elevando ele para cima. Entendeu? Então, eu tenho que falar assim, o meu shacho, né? Da minha empresa, é isso. Agora, se eu vou falar com o CEO da outra empresa, eu falo o shacho-san, ou seja, o seu shacho. Então, isso está bem dentro da cultura nessa questão do respeito. Existe dois mundos no Japão. O Japão antigo, que é da época dos meus avós. Então eu falo assim, que é uma cultura tradicional. Existe o Japão moderno, que é a nova geração, né? Então, eu gosto de tomar muito café com a geração antiga, né? Eu tomo bastante café com os chachos, já os kaichos, né? Os CVOs antigos, né? Porque eles gostam de trocar experiência, te conhecer, conversar. Você não chega falando de negócio. Por isso que no Japão é muito importante esse relacionamento. Para você ter uma ideia, eu tive que fazer 2 anos de relacionamento sem ter nenhum contato comercial, para depois surgir uma oportunidade nesses 2 anos, onde fizemos uma parceria comercial, né? E hoje, depois de 4 anos, nós somos sócios numa empresa, né? Então, existe todo esse processo demorado. E no Brasil é um pouco diferente, porque se você tiver 2 anos de relacionamento com o parceiro, o cara não tem paciência, ele já desiste. E bem no timing de você fazer negócio com ele. E aí ele sai do mercado ou ele simplesmente corta o network, né? Então, isso é muito importante, essa questão realmente do relacionamento e do respeito mútuo. Show. Muito bom, muito bom. Pessoal, algum comentário aí? Vamos aproveitar que o Léo está aqui, esse gigante aqui, vai bater um papo com a gente. Alguma pergunta para o Léo? Odilon e Camila. Eu tenho, sim, a respeito, né, do evento Trabalhar no Mundo Corporativo ou Vender para Corporações. Eu trabalhei cerca de 10 anos na área bancária e durante a palestra eu vi questões da autoridade e como é difícil, às vezes, trabalhando no mundo corporativo, você conseguir um cliente de alto valor e a tua equipe que tem por trás, né, a equipe que tem por trás não dá conta de entregar
o produto para os colaboradores da empresa que você conseguiu. Então, eu queria saber, eu percebi isso hoje trabalhando, né, vendendo para corporações, que eu tenho uma autonomia de trabalho muito maior. Então, eu só vendo o que eu vou conseguir entregar. Eu queria, né, Léo, nessa situação de desafio, onde aconteceu de você conseguir fechar o negócio com um grande parceiro e a equipe da tua empresa não dá conta de entregar, né? Como você ajudaria as pessoas, né, que passam por esse tipo de situação? É uma ótima pergunta, é uma coisa que quase nunca acontece em empresa nenhuma. Isso Aconteceu. Aconteceu, amigo. isso é Eu vou todo te dia, contar. isso é todo dia, isso é Eu todo dia em toda trabalhava num empresa. banco e eu era gerente de captação de investimentos, gerente de captação de empresas. Então, eu consegui uma super empresa com 350 funcionários. E eu teria a equipe que teria que abrir as contas dos 350 funcionários. E a gente precisava abrir mais cedo para poder, né, dar conta da demanda. Infelizmente, não, a equipe não deu conta e, tipo, a gente perde a nossa credibilidade com o cliente lá final, que a gente foi lá visitar a empresa dele, dizer que a gente ia conseguir fazer tal coisa, chega no final, acaba não caindo o dinheiro na conta do pagamento dos funcionários dele na data. Então, gente, imagina o que a gente perde de marca pessoal nisso, o cara... Mas vou te falar, Odilon, primeiro, assim, vou te colocar dois pontos de vista, não como resposta, mas dois pontos de vista para isso acontece direto, né? Primeiro, assim, como você cultiva a equipe, como você lida com uma equipe que não entrega ou não a sua credibilidade está nas mãos de uma equipe que não é você. Enquanto está na sua mão, beleza, mas agora depende de outras pessoas. Eu já sei que depende de outras pessoas e eu procuro me relacionar muito, mas muito bem com essas pessoas que têm a minha credibilidade na mão delas. Mas assim, é um relacionamento diário, não é quando eu preciso. Eu gosto de apoiá-las, eu gosto de fazê-las crescer, eu gosto de entender quais são os anseios, eu gosto de conversar pessoalmente. Eu pago café, eu pago almoço para conversar, não pelo pagar, mas para estar em contato com aquelas pessoas. Não é uma vez ou outra, mas já aconteceu muitas vezes de eu ter o tipo de feedback que é intencional isso, mas é um tipo de feedback que eu gosto muito. Eu acho chato ao mesmo tempo que eu acho necessário, que é o de saber que alguém fez um esforço last mile, fez um esforço extra, porque foi por mim e não pela outra pessoa que precisou também. Por quê? Porque eu fiz o meu dever de casa, que é dar atenção para aquela pessoa ao longo antes, né? Antes de eu precisar dela. Porque quando eu precisei, ela estava lá junto comigo. Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista é, como eu disse lá no começo, vai dar merda, né? Vai dar merda. Vai dar merda e pode ser merda pequena, pode ser merda muito grande. Eu já vivi algumas merdas muito grandes. Trabalhando em empresas muito grandes, as merdas são proporcionalmente grandes. A diferença é estar junto do cliente. A diferença é, cara, fudeu. Ó, esse horário já pode falar, né? Fudeu. Tô ligado que fudeu. E vamos junto. Eu tô aqui, não vou desistir, não durmo enquanto não tiver pronto. E vou acionar quem precisar, vou escalar quem precisar, vou escalar na vertical, vou escalar na lateral, vou para outro país, pego gente da Índia, pego gente da Colômbia, pego gente... Não interessa de onde vai vir gente, mas vai funcionar. Assim, já deu merda, já estourou o prazo, já sua galera não recebeu na hora,
essa é a pior coisa que pode acontecer numa empresa, é folha de pagamento. Deu merda, tô ligado que deu merda, mas eu não saio daqui enquanto não resolver. Sim, essa transparência e mostrar parceria, né? Claro, É. sempre. Camila, vamos lá. É muito bacana o papo. Eu gostei demais da parte que você falou sobre ser referência, ser autoridade, e sobre essa questão de conexão emocional com o cliente. Eu sempre trabalhei muito assim, sempre deu muito certo. E eu tenho momentos que eu acho que, não sei se eu me acomodo, mas eu acabo surfando uma onda de que o cliente me indica para outro cliente, e eu não faço em paralelo uma máquina de vendas para mim, né? Em alguns momentos eu sinto falta de eu ter um pouco mais de estratégia para vender. Como eu tenho muitos contatos e sempre, graças a Deus, aparecem trabalhos, eu sinto falta de ter uma estrutura um pouco melhor, né? Às vezes eu penso que eu estou deixando dinheiro na mesa, que se eu me organizasse mais, eu poderia estar aí, né? Ou trabalho com aceleradoras, porque tem um programa de gestão humanizada. E é um programa fechado, eu implemento uma empresa e tal, e dali surgem várias outras coisas. E aí eu queria tirar, assim, é mais uma curiosidade, né? Como que você lida com, fazendo esse B2B, com a persona, eu não sei se você lida com essa persona do RH, de repente, né? Porque eu vendo algo que não necessariamente é uma dor explícita, né? Geralmente o RH é uma persona que está ali apagando incêndio, mas é uma formação que é imprescindível para que algumas outras coisas andem, né? Que é implementar a cultura humanizada para depois trabalhar a inovação, para depois trabalhar a diversidade e tal. É um trabalho de sensibilização. E aí essa persona do RH é uma persona que é muito desafiadora para mim, eu estou muito acostumada a me conectar e tal, mas em alguns momentos eu fico um pouco irritada, porque ele sempre tem um incêndio para apagar, e às vezes eu percebo o cara me deixando na geladeira, depois o trabalho rola e tudo, mas eu passo uma raiva, assim, antes de assinar o contrato. Então, assim, eu queria não sei dizer se é uma dica, alguma coisa, para a gente ser assertivo sem ser chato, não sei dizer se é uma técnica de venda ou não, mas como lidar com essa situação? Te colocar, ótimo que esteja funcionando o seu boca a boca, que você esteja sendo indicada para essa a melhor venda possível é a que você é indicada. Você já vai, a autoridade chega antes de você. O fechamento provavelmente o ciclo de fechamento seu deve ser muito curto, perto do que poderia ser. Mas se eu puder te dar uma dica, adote a prática de prospecção. Que seja 1% do seu tempo, 1% dos seus clientes, adote a prática da prospecção, porque para que ela já exista quando você precisar. Porque quando o seu ciclo de fechamento na indicação, ele é muito curto. Mas na prospecção, da prospecção ao fechamento, ele é talvez 2, 3 vezes mais longo. Só que se por algum motivo qualquer der pau na sua máquina de indicação e você tiver que começar do zero a prospecção, você vai ficar um bom tempo sem fluxo de caixa. Então, sugiro que você comece a prática de prospecção, mesmo que seja muito pequena e que você não precise dela, mas que você já tenha ela funcionando, até para você, por exemplo, testar novos mercados, testar novos produtos, né? Não faça teste de produtos ou serviços, não ouse, não seja extremamente ousada ou inovadora em clientes de indicação, para não quebrar o seu laço de confiança. Porém, prospecte. Se você quer vender num novo mercado, num novo país, numa nova cidade, um novo produto, prospecte. Aprenda a prospectar para que você tenha uma máquina de prospecção funcionando para quando você precisar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre relacionamento com pessoas desafiadoras, né, negociações desafiadoras, te colocar na geladeira. E eu tenho a possibilidade de compartilhar contigo uma das minhas personas principais, são gerentes de Learning and Development de equipes de grandes empresas,
porque o meu entregável aqui no momento são programas de capacitação também. Só que são programas de capacitação para todo um time de tecnologia de uma empresa. Então, às vezes, eu pego empresas de 400 pessoas, às vezes eu pego empresas de 5.000 pessoas. E eu dependo da gerente de Learning and Development, que muitas vezes faz parte do time de RH, quando não tem uma equipe de treinamentos apartada. E quando você... o fato de alguém te colocar na geladeira é basicamente porque você ainda não... Ela não tem em você a solucionadora dos problemas da vida dela. Então, provavelmente você ainda não encontrou qual é a dor dela, de fato. Talvez o seu produto ou o seu serviço não seja a primeira coisa que ela esteja precisando. Minha indicação, busque entender qual é a dor dela, conecte ela com quem resolve, ou resolva você, resolva a dor dela, para que você tenha a atenção dela. Use a rede de conexão que você tem. Eu faço muito isso. A pessoa não está dando ouvidos para mim porque o meu produto não é importante para ela. O meu produto é importante para um gestor que ela é um cliente interno dela que ela não gosta. Estou no pior dos mundos, tentando vender para uma pessoa difícil um produto que resolve a dor de um cliente interno dela que ela não gosta. Eu vou ser o último da fila dela, né? Se sobrar tempo, ela vai falar comigo e olhe lá. Então, tente encontrar uma dor dela, real, dela, e seja a solução do problema dela. Aí ela vai te dar ouvidos. Mesmo que seja com produto de terceiros, né, Léo? E por isso uma rede é muito... Isso. Por isso uma rede é importante. Isso, para que trabalhar você colaborativo. tenha portfólio para oferecer. É a diferença de não vender e não se alavancar só com ninguém, e não vender e se alavancar com duas pessoas. Né? Só que espetáculo. Né? Com um cara que não comprou, mas pode comprar no futuro, e um parceiro que se ajudou. Isso é trabalhar de forma só colaborativa. Pessoal, só queria agradecer o Léo aqui em função do horário, aqui a gente está chegando ao fim do nosso evento. Léo, fiquei aqui de queixo caído aqui com o seu conteúdo espetacular, que não é um conteúdo técnico, mas você vem de uma coisa extremamente técnica e por trás disso, o seu discurso a gente tem que trabalhar só relacionamentos, a gente tem que resolver o problema do cliente com um produto nosso ou de terceiro e criar só relações de longo prazo, abrir portas para todo mundo. Né? Eu vou colocar aqui no chat, gente, para quem não conhece ainda, o link do meu programa de mentoria que não foi pré-lançado, só está disponível ainda para quem é da Nação Bora Fazer, tá? Então, convido vocês para conhecerem, tá o link aí só para vocês abrirem o site e depois entrarem. Léo, eu costumo acabar aqui com um texto que eu crio aqui durante o nosso evento, e eu crio um texto que tem a ver com a pessoa que nos agraciou com um conteúdo espetacular só da noite. Vou ler um texto aqui que eu criei agora, tá bom? No tatame da vida, jiu-jitsu só tecer, só resiliência e força só na mente renascer. Pressões intensas, só decisões a dançar. Executivo se forja, pronto a liderar. Com a força do bora fazer a impulsionar, só movimentos coordenados, dança com destreza. Jiu-jitsu e negócios, uma só fortaleza. Só rede de contatos, giro a girar. No universo empresarial, a visão a clarear. Léo, meu querido, obrigado por esse conteúdo espetacular. Obrigado por ser uma amostra de resiliência, de transformação. Eu te sigo na mídia social, falo, esse cara é campeão mundial só de jiu-jitsu há 20 anos, e você vem e fala que você só faz isso há 4 anos. Gente, eu vou fazer uma Olimpíada ainda, eu estou com 55, quis ter feito uma Olimpíada só quando era adolescente, quem sabe daqui 5 anos eu vou para a Olimpíada.
Boa. Muito bom isso. É essa a energia. Leozinho, obrigado, fica com Obrigado. Deus. Obrigado a todos, Nação Bora Fazer. Obrigado, Mais gente. uma vez, fiquem com Deus, pessoal. A sua dose de negócios, coragem e fé. Até semana que vem, meus amigos e amigas. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até Até semana que vem. Nossa, foi show, hein? Arrasou. Show, Ótimo. show de Valeu. sempre. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Sensacional, Léo. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Denis, Flávio, Luciano, Adélia, Angelina, Eric.